sua vida bem antes do século XVIII, responda: como você explicaria uma tempestade? Bem, isso vai depender do lugar onde a gente tivesse nascido. Várias culturas tinham respostas diferentes para o mesmo fenômeno. Os romanos, por exemplo, eles achavam que as tempestades eram batalhas dos deuses. Os gregos imaginavam os raios como lanças atiradas por Zeus contra os homens pecadores e arrogantes. Já em terras brasileiras, os tupinambás desenhavam no céu histórias de mitos, lendas, códigos morais. Eles, além de preverem a chegada das chuvas olhando as estrelas e guiado por seus deuses, conseguiam definir o tempo da colheita, a contagem dos dias e até mesmo a duração das marés. Já as jovens meninas eslavas, para honrar uma deusa chamada Dodola, usavam máscaras feitas de folhas e galhos e dançavam em frente às casas das suas aldeias pedindo bênçãos do espírito da chuva. Bem, mas a gente sabe que hoje nós podemos definir as tempestades como o ar quente e úmido que sobe rapidamente para as áreas mais frias da atmosfera e, depois disso, um ar que se resfria, formando nuvens e a chuva propriamente dita. Os raios são uma forma de eletricidade e se desenvolvem dentro das nuvens. À medida que aquece o ar, ele se dilata, provocando o som do trovão. Nós só conseguimos dar esse tipo de explicação para a ocorrência das chuvas porque, a partir do século XVII, passamos a contar com ela, a ciência. O sociólogo inglês Anthony Giddens define a ciência como sendo um método de obtenção do conhecimento válido e confiável sobre o mundo, com base em teorias testadas em relação a provas coletadas. Quando passamos então a colocar a ciência como base de nossas explicações sobre o mundo, muita coisa mudou. A ciência mudou a forma como olhamos o mundo e fundamentou no século XIX a corrente de pensamento chamada positivismo. Criada pelo filósofo francês Auguste Comte, o positivismo defende o princípio de que a ciência é o caminho para o progresso e o ordenamento da sociedade. No início do século XX, exerceu enorme influência no Brasil. É só sacar o lema positivista estampado na nossa bandeira. Embora estejamos em pleno ano de 2020, a ciência vem sofrendo inúmeros ataques, grande parte deles fundamentado pelo que chamamos senso comum. O senso comum interpreta o mundo sem depender de uma investigação detalhada para se aproximar da verdade. Ele aciona somente as percepções pessoais e limitadas que todos nós temos sobre o mundo. Quem já não ouviu a famosa história de que a mistura delícia de leite com manga mata? E aquela de chinelo virado? Mas há também as versões atualizadas do senso comum. Baseado no fato de que o sabão destrói o coronavírus, alguém teve a brilhante ideia de tomarmos detergente. Mais uma peça do senso comum. A essa altura, você pode estar se perguntando: haverá sempre uma dicotomia entre senso comum e ciência? Bem, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos sugere uma interpretação muito interessante sobre esse tema. Para ele, a oposição entre ciência e senso comum não se justifica. Deve ser substituída por uma aproximação entre as duas. Assim, o senso comum se tornaria menos supersticioso e a ciência mais acessível e inteligível. E você? O que você pensa sobre isso?